Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula da matéria de rede de computadores. Hoje a gente vai continuar o assunto da última aula, quando a gente falava sobre meios físicos de transmissão. A gente já falou sobre meios físicos de transmissão utilizando cabos metálicos e cabos de fibra ótica. Hoje a gente entra então no conteúdo dos meios físicos de transmissão, onde a gente não tem um meio guiado, não existe cabo para transmitir esses dados. Mas como que isso vai ser feito? A gente vai fazer essa transmissão de dados através de sinais eletromagnéticos, que possam ser transmitidos através do meio físico, tá? Sem a utilização de fios. Para transmissão, então, sem utilização de fios, a gente tem o conjunto de faixas de frequência de ondas eletromagnéticas para fazer essa transmissão desses dados. Tá? Então a gente vai ter ondas, faixas de frequência para ondas de rádio, outra faixa de frequência que é identificada como micro-ondas, outra de satélite, outra para infravermelho ou laser. Tá? A gente pode visualizar aqui que essas ondas eletromagnéticas vão desde a eletricidade estática, eletricidade utilizadas em eletrodomésticos, aí vem aqui ondas AM/FM, TV, celular, satélite, infravermelho, luz visível, que está um pedaço do espectro aqui, que a gente consegue visualizar, ultravioleta, raio-x e raios gama. Tá? Então, vai ter uma parte específica aqui, entre aqui, 1 MHz até aqui, 10 GHz, que a gente utiliza para a transmissão de dados, além do infravermelho que a gente utiliza aí em controles remotos. Para ondas de rádio, então, a gente tem um espectro de frequência que é utilizado, por exemplo, em ondas de rádio AM, FM, de TV aberta, telefonia celular. Então, são específicos aqui para essas que a gente chama de ondas, faixa de frequência de rádio. Tá? Então, nesse espectro de ondas, a gente consegue facilmente vencer os obstáculos, como paredes, ou edifícios, podendo a gente conseguir alcançar longas distâncias. Um exemplo aqui de ondas de rádio de ondas curtas, que utilizam até a própria atmosfera terrestre para poder fazer reflexão desses sinais e alcançar uma distância maior. Depois eu explico um pouco mais sobre ondas curtas. Tá? A ideia, então, desses tipos de comunicação é utilizar antenas omnidirecionais, que na realidade eles vão em todas as direções, omnidirecionais. Nesse caso, então, o transmissor e o receptor não precisa ficar alinhados, então não precisa ficar uma antena apontando diretamente para a outra. Tá? Ela vai liberar o rádio em todas as direções e aonde a antena tiver de recepção vai conseguir captar essa faixa de frequência se a potência do sinal for suficiente para ele conseguir detectar essas ondas de rádio, tá? Remontar essas ondas originais. As ondas curtas, como eu tinha comentado, são uma faixa de frequência aqui de 3.000 kHz a 30.000 kHz, tá? 3 MHz a 30 MHz, e ele acaba tendo um longo alcance porque ele consegue utilizar, as ondas vão refletindo nas camadas externas da atmosfera e eles vão refletindo e alcançando uma grande distância, tá? Então, se você tiver um rádio de ondas curtas, você pode pegar rádios que estão sendo transmitidos do outro lado do planeta, lá do Japão, e aí vai, é lógico, depender do seu ambiente, Então, dependendo do período solar, se está nublado, se não está, se está de dia, se está de noite, você acaba tendo um maior alcance na transmissão utilizando essas ondas de rádio curta aqui, tá? Basicamente, a ionosfera funciona como se fosse um defletor desses sinais de rádio, então refletindo os sinais a longas distâncias aqui na Terra. Bem, como os sinais de frequência de rádio são transmitidos por difusão, então ele espalha o sinal por todo o ambiente para que não haja interferência entre vários sinais de rádio. Cada país regulamenta quem pode utilizar essas faixas de frequência. Tá? Então, aqui no Brasil,
a gente vai ter a Anatel, que é responsável por regulamentar a utilização dessas faixas de frequência. É lógico, no nosso país, então, as radiofrequências são de domínio da União, então quem quiser utilizar tem que pegar uma autorização, né, de exploração dessa faixa de frequência. Então, sempre é aberta as licitações, né, ao público, e empresas compram a utilização dessas faixas de frequência por um determinado período de tempo, onde eles podem explorar a utilização dessa faixa de frequência, tá? Então, o espectro que eu estou falando vai desde as linhas de alta tensão até as de frequência de satélite, tá? Passando aí por micro-ondas também. Só que algumas dessas faixas de frequência são liberadas, né, para que qualquer um possa utilizá-las por questões de científicas, né, industriais ou médicas, mas desde que esses sinais não tenham uma potência muito alta, para que ele possa chegar a longa distância e aí com isso causar interferência a outros utilizadores, tá? Essa faixa de frequência, essas faixas de frequência que são de utilização livre, tá? São especificadas aí internacionalmente, tá? Então, dependendo de cada país, essas faixas podem ou não estar liberadas, e basicamente o que a gente tem aqui são as faixas de frequência 2.4 GHz, que é o comum das redes Wi-Fi 2.4, tá? E as redes Wi-Fi 5 GHz, que está envolvido aqui os 5,8 GHz, que são do Wi-Fi mais recente. Mas existe uma faixazinha menor aqui na faixa de 900, né, MHz, que também é livre de utilização. Essa faixa é chamada de faixa ISM, industrial, científica e medical, né? Então, a gente pode criar aparelhos para utilizar essas faixas de frequência sem precisar, então, ao utilizar esses equipamentos, solicitar a autorização da Anatel. Lógico que quem vai fabricar tem que pedir autorização e seus aparelhos vão ter que passar por inspeções para poder garantir que a potência, né, desse sinal emitido por esses equipamentos estão dentro do especificado. Bem, como existem várias tecnologias que vão poder utilizar essas faixas de frequência livre, tá, ISM, então a cada nova tecnologia que utiliza essa faixa de frequência, são utilizadas técnicas diferentes para poder tentar diminuir a interferência que um sinal gera no outro. Então, por exemplo, aqui, essas faixas de frequência ISM, a gente tem tanto o Wi-Fi quanto o Bluetooth trabalhando na mesma faixa de frequência, 2.4 GHz. E aí, nesse caso, enquanto a gente tem no Bluetooth utilizando toda a faixa de frequência de 2.4 GHz para transmitir apenas um único sinal, aqui, aproximando aqui, né? O que a gente vai ter, no caso do Wi-Fi, são canais específicos dentro dessa faixa de frequência, onde a potência maior vai ficar centralizada, né, naquele determinado canal, isolando aqui os canais que estão utilizando essa faixa ISM, e o Bluetooth ele vai espelhando os bits transmitidos por várias faixas menores, que durante o tempo vai mudando, gerando então não um ruído constante, né, no sinal, mas assim um pouquinho de interferência em cada uma dessas faixas menores, diminuindo então esse problema, né, de ter que trabalhar na mesma faixa do Wi-Fi. É lógico que se você tem um Wi-Fi que trabalha tanto 2.4 GHz e 5 GHz, é preferível que você se conecte ao seu roteador através da faixa de 5 GHz, que aí você foge dos vários outros roteadores que estão utilizando a mesma faixa de frequência, e você foge também da interferência do Bluetooth, porque ele não vai estar interferindo nesse espectro de frequências ISM, tá? Nós vamos perceber que o Wi-Fi 2.4 ele acaba tendo um alcance maior,
só que ele acaba sendo mais lento e tendo mais problemas de interferência com outros Wi-Fi de pessoas, né, que estão morando perto de você, porque o sinal deles acaba chegando até a tua casa. E no caso do Wi-Fi de 5.8 GHz, dos 5 GHz, né, ele acaba tendo uma velocidade maior, o alcance dele é menor, então a interferência dos seus vizinhos acaba não chegando, né, sendo menor, né, a interferência dos seus vizinhos no seu Wi-Fi. Então, com isso, a gente acaba tendo uma melhor velocidade se vocês estiverem utilizando o Wi-Fi de 5 GHz. Saindo das ondas de rádio, indo para ondas, micro-ondas, né, a gente precisa que a antena que está transmitindo esse sinal, ele fique apontado, né, tem uma visada direta e apontando para a antena de recepção, tá? Então ele faz basicamente como se fosse uma ligação ponto a ponto, quase como se fosse um laser, né? Então ele está apontando aquele faixa de ondas, né, para a antena de destino. Essas antenas conseguem ter um alcance aí de 48, 50 quilômetros, né? Isso relacionado por causa da curvatura da Terra. Normalmente essas antenas ficam no alto de prédios ou de morros, né? Para que ele possa ter uma visada direta até a antena de recepção. Mas eles acabam tendo interferência de atenuação, né, do sinal, principalmente por causa da chuva. Acaba interferindo nessas ondas que são transmitidas, tá? Elas são muito utilizadas para transmissão, né, de telefonia, transmissão de voz, emissões de TV, de áudio, vídeo, né? Então vocês devem ver aí na cidade de vocês, lá em Santa Teresa ou Vitória, né, onde vocês moram, essas antenas de TV, onde tem essas antenas, né, circulares. Na realidade, eles estão apontando para uma outra antena, que pode não estar visível para a gente, né, mas que ele acaba tendo uma visada direta entre essas antenas. Eles acabam tendo uma frequência mais alta, né, por ser micro-ondas, então são ondas pequenas, então uma quantidade de ondas maior, né, por intervalo de tempo, então a gente, consequentemente, tem uma frequência maior, e aí ela acaba normalmente tendo uma maior capacidade de transmissão de dados, já que eu tenho uma frequência maior de ondas. Quanto mais ondas, maior possibilidade de sinalização de bits eu posso ter com essas ondas, tá? Normalmente é feito para interligar, né, dois prédios próximos, utiliza-se essas antenas, então você acaba tendo um link de comunicação bem rápido, né, com menos interferências externas, já que as antenas estão interligadas, né, diretamente uma para a outra, não é uma antena omnidirecional, que manda para todos os lados e manda diretamente para a antena de destino. Outro tipo de meio sem fio, né, de transmissão sem fio, satélites. Satélites também utilizam micro-ondas, tá? Então por isso que a antena sua, para captar o sinal de satélite de TV, ele tem que estar alinhado. Se você mudar um pouquinho a posição da sua antena de recepção e ele parar de ter a visada direta ao satélite, você acaba perdendo o sinal que está sendo transmitido pelo satélite, tá? Nesse tipo de comunicação, eu vou ter um satélite de órbita terrestre. Normalmente ele é um satélite estacionário, ele vai acompanhar a rotação da Terra para que ele fique geograficamente estacionário por cima de uma certa região do planeta, tendo uma visada direta que é a base ou as bases de transmissão, né, que enviam, né, informação a esse satélite, e as antenas nas nossas casas vão estar apontadas também para esse satélite para poder receber esse sinal, e aí dependendo se for uma rede full duplex, ele também vai poder enviar mensagens pelo satélite. Nesse caso aqui, os satélites vão acabar funcionando como se fossem repetidores. Eu tenho a base, o satélite vai repetir o sinal e aí vai chegar até o destinatário. O destinatário vai enviar a mensagem para o satélite vai enviar para a base de dados, a base que está transmitindo os dados.
Tá, então, como eu falei, os satélites são geoestacionários, né? Eles ficam aproximadamente aí 36 mil quilômetros, né, de altura, acompanhando aí a rotação da Terra. Isso acaba facilitando, então, um alinhamento entre as estações terrestres e satélite. Não tem que ficar toda hora ajustando a posição do satélite em terra para poder manter a comunicação, já que a gente utiliza micro-ondas e precisa ter uma visada direta entre a antena de emissão e a de recepção. Aqui, na realidade, tem que dizer o seguinte, se eu tenho dois satélites, né, que estão utilizando a mesma frequência, eles não podem ficar muito próximos para poder evitar que haja interferência entre eles, tá? Então, apesar de ter uma visada direta, você acaba tendo que ter um afastamento para que esses sinais não se sobreponham. A vantagem de rede via satélite é que a gente acaba tendo uma grande cobertura geográfica. Então, com um satélite você pode cobrir uma região inteira, né, de um país, né, ou vários países. Então, além disso, você acaba tendo uma grande largura de banda, né, porque você tem a faixa de micro-ondas é uma frequência bem alta, então eu consigo ter uma faixa, né, de quais frequências, né, até qual frequência que eu posso utilizar, e cada uma dessas faixas de frequência eu posso ir quebrando em canais menores e com isso ter uma grande capacidade de envio de informações através do satélite. A desvantagem também é a sua suscetibilidade, né, a ruídos e atenuação também por causa da distância em determinadas frequências, tá? Por causa do próprio meio físico, tá? Possui também um atraso grande de propagação, cerca de 250 milissegundos, né? Então, 1/4 de segundo para poder fazer essa comunicação, sair da Terra e até o satélite e depois voltar, né? Então, você acaba tendo um tipo de comunicação que acaba tendo muito atraso no início, né, da comunicação, por causa dessa grande distância que o satélite fica da Terra. Outro tipo, o infravermelho, são frequências que a gente utiliza, né, da luz visível, né, apesar da gente não enxergar, mas ele fica como se fosse uma luz mesmo, né, não atravessa obstáculo por ser um tipo de onda equivalente à luz visível, e serve para comunicação em dispositivos móveis que estão próximos um do outro, tá? Vocês já devem ter utilizado eles, né? No caso aí, tipo, controles, né, de TV. Se vocês apertarem, vocês vão ver que ele vai, tipo, piscar aqui, né? Então tem um infravermelho que, no caso aqui, a câmera acaba captando aqui esse sinal que os nossos olhos acabam não captando. No caso aqui, a vantagem desse tipo de dispositivo, né, de infravermelho, é que a largura de banda fica toda disponível, não tem nenhum outro equipamento utilizando, né, esse tipo de transmissão de dados, né. Não precisa também ter uma liberação dos órgãos governamentais para que a gente possa utilizar esse espectro, né, de ondas eletromagnéticas. A desvantagem é a necessidade de ter uma visada, né, entre os equipamentos. Além de não permitir, né, a transmissão a longa distância, você precisa alinhar os equipamentos que estão transmitindo e recebendo esse sinal. Então, quando vocês utilizam um controle remoto da sua TV, você tem que apontar diretamente para o sensor da sua câmera, né, porque senão o sinal não vai chegar até o receptor. Então precisa ter uma linha divisada, né, entre esses dispositivos. No caso aqui de rede de computadores, a gente vai ter tipo LEDs emissores desses sinais de infravermelho e LEDs receptores para captar essas ondas de eletromagnéticas, né? Em alguns celulares, né, até alguns, tipo para fechar o Xiaomi, incluem esses LEDs aí para utilizar para alguma utilidade, né? Ligar um ar-condicionado, ligar uma TV, mas existiam também alguns dispositivos que utilizavam aí o infravermelho
para poder transmitir dados entre dois celulares. Então tinha que alinhar dois celulares com esses sensores, né, e emissores, para que eles pudessem comunicar entre eles e transmitir dados entre eles. Mas lógico que acaba tendo suas limitações, até por questões de alinhamento também, acabou não sendo a melhor opção para a montagem de uma rede, mas existe essa possibilidade. Um outro tipo do espectro eletromagnético que é muito utilizado, né, e transporta então a transmissão de altas capacidades, né, de dados, é o laser, tá? Então utiliza a onda eletromagnética do espectro da luz e a gente pode utilizar para transmitir dados desde que haja avisada, né, direta entre o laser e o receptor, né, desse laser. Então, a vantagem que a gente tem é ter distâncias grandes, né, de 3 ou mais quilômetros, com 622 megabits por segundo, né? Então, enquanto vocês contratam o Wi-Fi de vocês, uns Wi-Fi das melhores qualidades, tendo 100 megabits, né, de velocidade, 100, 200, ou às vezes até 600 megabits, né? No caso do laser, ele já chega a essa velocidade máxima aqui, ó, de 622 megabits por segundo. E como utiliza o espectro da luz, não precisa também ter aprovação dos governos, né, para poder utilizar. É lógico que vai ter que ter atenção em relação a locais, né, tipo próximos a aeroportos, né, mas como ele tem uma avisada direta entre o emissor e o receptor, acaba não gerando problemas de interferência com as outras comunicações. A desvantagem aqui, acessibilidade às condições atmosféricas, nevoeiros, poeiras, né? Algum obstáculo que se interponha, né, entre o emissor e o receptor, e isso, além de garantir que as antenas realmente estão apontando certinho para o local correto e emissor e receptor estejam alinhados, a gente tem uma rede com alta velocidade sem a necessidade de passagem de cabos ou ter o licenciamento com a Anatel. No caso aqui dos meios, um exemplo aqui, né, de laser, né? Tem aqui um laser transmitindo aqui para um ponto específico, tá? Não é o exemplo que eu estou falando aqui, mas tipo assim, entre as bolsas de valores lá dos Estados Unidos, né, a NYSE e a Nasdaq, eles têm a ligação entre esses dois prédios utilizando o laser, tá? Então eles têm uma ligação entre essas bolsas de valores com uma rede de alta velocidade utilizando o laser. Pessoal, depois que vocês passem nesses exercícios, tentem identificar aqui as diferenças entre cada um desses tipos de meios físicos, as vantagens e as desvantagens, identificar de qual é de cada uma dessas tecnologias, qual é o meio físico que ele utiliza, né? E aí na nossa próxima aula a gente começa a ver como que a gente utiliza, né? Quais são as técnicas utilizadas para utilizar esses meios físicos para transmitir dados entre equipamentos, tá? Então a gente está subindo os níveis, a gente está no nível mais baixo, onde tem que criar equipamentos, cabos, né? Metálicos ou de fibra ótica, ou utilizar o próprio meio físico, né? Sem fio, né? Ou no caso o ar ou o vácuo, através de ondas eletromagnéticas, e aí, a partir desses meios físicos, a gente vai criar equipamentos para gerar sinais que vençam esse meio físico e cheguem até o destino, tá? Então, na nossa próxima aula, eu vou apresentar para vocês as formas de transmissão de dados, a forma como os padrões que foram criados para transmitir dados através dos mais variados tipos de meios físicos, ok? Então, um abraço a vocês
e aguardo vocês até na nossa próxima aula. Abraço e tchau!